O apocalipse zumbi chegou, e eu me escondi em um abrigo que construí com as próprias mãos, comendo e assistindo vídeos no celular. Enquanto isso, os gritos do condomínio e o som de pessoas desesperadas ecoavam como um ruído infernal por todo canto lá fora. Tudo começou quando um corretor de imóveis postou um vídeo nos stories. Foi aí que as coisas começaram a parecer estranhas. O hospital da cidade foi cercado por uma longa linha de isolamento. Caramba! O que aconteceu naquele hospital? Tinha polícia, equipe médica, tudo parecia sério. Comentei do meu quarto. Teve algum caso confirmado? Quando atualizei a página, o vídeo tinha sido apagado. Logo depois, o corretor me mandou mensagem. Seu contrato de aluguel está para vencer. Vai renovar? Eu perguntei. O que houve? Por que apagou o post? Mas ele respondeu. Eu não apaguei. Não sei ainda o que está acontecendo, mas tem polícia especial e parece assustador. Franzi a testa. E enquanto eu hesitava, o corretor enviou uma segunda mensagem. Desta vez um áudio de 59 segundos. Na primeira metade ele falava do aluguel, mas na segunda metade senti imediatamente que algo estava errado. Sem qualquer aviso, ouviu-se um grito trágico e abafado no áudio. E então o corretor ficou impressionado. Meu Deus, que diabos é isso? Depois vieram sons confusos, estática, ruídos distorcidos, até terminar com um estrondo. Confusa, mandei mensagem dizendo que ainda ia pensar sobre o aluguel, mas depois disso, ele nunca mais respondeu minhas mensagens. Senti uma ansiedade sutil. Na manhã seguinte, ao chegar à empresa, vi que apenas metade dos funcionários tinha aparecido. O assunto era o que aconteceu nas redes sociais ontem. Não aguentei e mandei mensagem para uma colega que mora em outra cidade. Ela respondeu quase instantaneamente. Saia daí agora. Meu coração apertou e a sensação de insegurança ficou mais forte. Achei lerdo demais digitar e liguei direto. O telefone tocou uma vez e atendeu. Do outro lado, o aeroporto anunciava o embarque. Antes que eu falasse, ela baixou a voz e falou rapidamente. A cidade será fechada amanhã às 8. Saia se puder. Estoque mantimentos como se sua vida dependesse disso. E desligou. Então, ela enviou um vídeo gravado justamente no hospital da minha cidade. Um homem em roupas de hospital conseguiu se soltar mesmo sendo contido por 4 pessoas. Ele deu uma mordida enorme no braço de um deles. O melhor jorrava. Ele foi finalmente controlado. Mas segundos depois, o homem mordido caiu em convulsões no chão. E o vídeo parou abruptamente. Um pânico indescritível atingiu meu peito como um soco de ferro. Eu nunca fui de acreditar em vídeos da internet. Ainda mais com tantos vídeos feitos com IA. Mas naquele momento meu cérebro pensou incontrolavelmente em uma palavra. Corre, negada! Levantei-me de repente e, sob os olhares surpresos dos colegas, disse de cabeça baixa que havia um problema em casa e precisava de licença. O chefe se assustou. Provavelmente imaginou que havia acontecido o pior e me mandou ir logo para casa, dando-me uma semana inteira de folga. No caminho de volta, liguei para meus pais. Vou voltar hoje. Tenho algo importante para falar com vocês. Voltem para casa o mais rápido possível. Minha cidade natal fica em uma cidade pequena, de interior. O trabalho do meu pai fica perto de casa. E ao ouvir que eu estava voltando, ele aceitou na hora. Também não fiquei parada. Peguei o celular e procurei passagens diretas para lá. O voo mais cedo saía às 14h40 do aeroporto da capital. Só restava uma passagem, custando mais de 2.000. Nem pensei 2 vezes. Comprei na hora. Em seguida, digitei o endereço da minha casa. E comecei a fazer um pedido no supermercado mais próximo. Coloquei todo tipo de suprimento básico no carrinho. Quando fui pagar, o total já passava dos 20.000. Mesmo assim, finalizei o pagamento imediatamente, garantindo o primeiro lote de provisões. Assim que cheguei no meu condomínio alugado, o dono do mercado me ligou. Ele confirmou várias vezes se eu não tinha feito o pedido errado. Depois desligou, claramente desconfiado. Mas eu já tinha tomado uma precaução. No endereço do pedido, coloquei de propósito bloco 1, térreo do condomínio Pastel de Flango. Sendo que eu morava no bloco 3, 16º andar. Não pude deixar de elogiar minha própria esperteza. Sabia que um pedido tão grande, com vários itens para sobrevivência, chamaria a atenção das pessoas, por isso evitei meu endereço real. Preferia o cansaço de carregar as coisas a criar riscos futuros, olhando para a lista enorme de suprimentos comprados. Finalmente senti um pouco de alívio. Embora ainda não soubesse o que enfrentaríamos, não relaxei. Pelo contrário, preparei-me ainda mais. O que era aquele paciente mordendo pessoas? Uma metrópole de dezenas de milhões de habitantes? Um centro de transporte, fechada do nada? Por que o centro econômico e cultural mais importante deveria ser abandonado? As coisas saíram do controle? O que de tão grande estava acontecendo com o mundo? Comecei a arrumar as coisas do apartamento alugado. Na verdade, havia bem pouco que realmente valia a pena levar. No fim, só deu 2 malas grandes de roupas. Mesmo com o voo sendo às 14h40, saí de casa às 10 horas, porque eu sabia, eu não era a única pessoa que tinha recebido aquela informação. E como esperado, as ruas estavam completamente lotadas. Um verdadeiro mar de gente. Por sorte, eu tinha saído cedo, mas ainda assim subestimei o nível do caos. Por pouco, cheguei ao aeroporto faltando apenas 10 minutos. Depois de 2 horas de voo, finalmente cheguei à minha cidade natal. Assim que saí do aeroporto, vi meu pai, sempre tão elegante, esperando por mim.
Ele correu até mim e pegou minha mala, num momento em que todos deveriam estar em pânico. Nós dois apenas sorrimos, aliviados. Se o fim do mundo estava chegando, pelo menos eu estava com a minha família. Quando cheguei em casa, comecei a pesquisar sobre o bloqueio do hospital da cidade onde eu morava. Mas todos esses termos tinham simplesmente desaparecido da internet. Era tão óbvio que estavam escondendo algo, que chegava a ser ridículo. Contei tudo para o meu pai. Minha mãe acreditou imediatamente. Ela completou dizendo que eles só tinham uma filha, e em quem acreditariam se não fosse em mim? Então, nos dividimos para comprar suprimentos. Minha mãe encomendou 100 quilos de carne de porco, 50 quilos de carne bovina, 50 quilos de cordeiro e 4 frangos. Meu pai também não ficou parado, e me levou a uma loja de ferragens para comprar produtos. Lá, ele entrou em modo de limpeza de estoque. Fiquei chocada com os produtos que estava comprando, pois eu certamente não compraria. Cabos de aço, correntes, fechaduras complexas e espuma acústica que eu nem teria pensado. No final achei um pouco exagerado. Antes que o mercado de construção fechasse, meu pai encomendou vidros blindados e portas anti-impacto. O vendedor disse que não tinha estoque e que só poderia instalar em 3 dias. Meu pai simplesmente disse, pago mais. Na hora, o vendedor abriu um sorriso enorme e disse que podia instalá-lo imediatamente. Durante tudo isso, eu praticamente não falei nada. Só segui meu pai, empurrando o carrinho de transporte. Quando a pilha de compras ficou enorme, ele finalmente se deu por satisfeito, dizendo, filha, vamos comprar tudo hoje. A partir de amanhã, ninguém sai de casa. Hoje eu tô só o bagaço da laranja, mas garanti comida suficiente pra gente viver bem por 1 ano. Assim, nossas chances de sobreviver aumentam muito. Assenti rapidamente. Era um plano perfeito. Durante esse tempo, podíamos treinar em casa, manter o corpo forte e esperar por resgate. Se eu estivesse sozinha, seria diferente. Mas pensar nos meus pais, já de idade, tendo que sair em um apocalipse atrás de comida, me fazia querer protegê-los a qualquer custo. Passamos a tarde inteira comprando sem parar. Os itens grandes, como o vidro blindado e porta blindada, foram instalados por trabalhadores, mas o restante dos suprimentos mandamos entregar em outros andares do prédio. O condomínio ainda estava pouco ocupado, então usamos andares vazios como endereço. Dava mais trabalho, mas era muito mais seguro. Nós 3 ficamos ocupados até quase 23 horas, carregando tudo para dentro de casa. Estávamos exaustos, com fome e sono, mas pela primeira vez nos sentíamos seguros. Quando íamos começar a preparar o jantar, um grito terrível ecoou pelo condomínio. Era impossível saber se era um homem ou uma mulher. Logo depois, outro grito. O silêncio da noite foi quebrado. E então, veio um som ainda pior. O som de ossos sendo mastigados, como um eco infernal, se espalhando pelo condomínio vazio. Isso, os gritos do condomínio e o som de ossos sendo mastigados ecoavam como uma trilha sonora de terror lá fora. Lá embaixo, dezenas de zumbis estavam devorando freneticamente os moradores. Peguei o celular. As notícias estavam por toda parte. 24 cidades em todo o país haviam sido bloqueadas. Nossa família passou a noite inteira se preparando. O condomínio ainda não tinha ficado sem energia nem internet. Dos 50 powerbanks que compramos, conseguimos carregar 10 completamente em uma única noite. Minha mãe ligou o computador e começou a baixar séries da Suspense em animação. Meu pai, logo cedo, tirou fios de aço e um alicate velho do escritório e ficou agachado na frente da porta, escutando qualquer movimento. Eu entendi o que ele queria fazer. Naquele momento, a chance de os zumbis invadirem o prédio ainda era baixa. E também ainda não tinham aparecido pessoas tentando saquear. Então, o mais seguro era aproveitar o caos e reforçar a porta corta-fogo do nosso andar com arame. O elevador do nosso prédio só funcionava com cartão, e cada cartão só dava acesso a andares específicos, ou seja, o elevador só parava no andar autorizado. Lá fora estava em silêncio, mas mesmo assim, era melhor não arriscar. Depois de esperar um tempo, meu pai finalmente se moveu. Ele queria ir sozinho, mas eu não confiei. Peguei um brinquedo de cozinha e fui atrás dele. Abrimos a porta de segurança, um na frente, outro atrás. O prédio estava completamente silencioso. Nem dava para saber se ainda havia alguém morando ali. Seguimos um tutorial que vimos na internet e amarramos os fios formando um nó militar. Se alguém tentasse invadir por fora, esse tipo de nó não poderia ser desfeito, nem com força, nem com técnica. Só quem estivesse por dentro conseguiria abrir. Depois voltamos para o apartamento. Comemos rapidamente um pedaço de chocolate e fomos observar os zumbis lá embaixo. Afinal, filmes são só filmes. Eu não podia confiar totalmente naquilo que outras pessoas inventaram para avaliar essas coisas monstruosas que estavam agora embaixo do nosso prédio. Aquela pessoa que foi mordida esta manhã já se juntou ao grupo dos zumbis. Com base nisso, dá para supor que o vírus é transmitido pela saliva e pelo sangue. Por enquanto, os zumbis lá embaixo não parecem ter inteligência. Eles apenas ficam andando em círculos, sem direção. Depois de observar os zumbis, peguei um caderno e comecei a anotar a situação de ocupação do condomínio. Primeiro, o prédio número 1.
bem em frente. Pelo menos 3 famílias morando ali. No prédio número 10, unidade 1, apto 702. Um casal de idosos. Unidade 3, apto 1201. Um universitário de férias. Unidade 4, apto 502. Número de moradores desconhecido. Depois observei o prédio número 14, atrás do nosso. Passei a manhã inteira olhando e não vi absolutamente ninguém. Por enquanto, essas são as informações. Se houver novas descobertas, complemento depois. Depois de vários bocejos seguidos, decidimos descansar um pouco. Meu pai e eu não tínhamos dormido nada na noite passada. Embora em um apocalipse dormir todos juntos sem ninguém de vigia pareça perigoso, como já tínhamos nos preparado com antecedência, pelas circunstâncias atuais, acreditamos que podíamos dormir tranquilamente por um tempo. Assim que falei isso, caí em um sono profundo, até que fui acordado por uma batida brusca na porta. Quando abri os olhos, tudo ainda estava completamente escuro. Mas havia algo estranho no ar. Um cheiro forte de algo podre. Tão intenso que parecia transbordar no ambiente. Cobri o nariz e a boca com a mão, mas o odor era tão nauseante que me fez quase vomitar na hora. Com as mãos trêmulas, tateei ao lado do travesseiro e finalmente peguei o celular, usando a luz fraca da tela. Acordei assustada com minha mãe me balançando. Com muita luta, consegui finalmente despertar do pesadelo. Aqueles olhos terríveis haviam sumido, mas meus membros pareciam pesados como chumbo, sem qualquer sensibilidade. Por um momento, achei que os zumbis do sonho tivessem jantado meus braços e pernas. Minha mãe colocou uma toalha embebida em água fria na minha testa e me deu alguns comprimidos para engolir. Só então percebi que minha garganta doía. Grogue, ela me deu algumas colheradas de xarope da Rochelle. Eu realmente não tinha apetite. Tomei apenas alguns goles e voltei a dormir. Esse sono durou um dia inteiro. Quando acordei novamente, já era a tarde do dia seguinte. Só então descobri que, depois de dormir, passei a noite inteira com febre alta. 2 dias seguidos de correria. O medo constante durante a viagem. E depois virar a noite estocando suprimentos. Com a minha resistência física, eu fui a única da casa a cair. Não esperava que minha aceitação em relação aos zumbis fosse menor que a dos meus pais. Decidi que, assim que melhorasse, começaria a me exercitar. Não podia ser tão frágil. Felizmente, tínhamos remédios de sobra, e minha mãe quase não dormiu, usando álcool e toalhas para baixar minha temperatura, evitando que se tornasse algo mais grave. Agora a febre já tinha baixado, mas minha garganta ainda doía. Minha cabeça, a cada movimento parecia que ia explodir. Fui lavar o rosto. Depois de tomar uma tigela de mingau, a tontura finalmente diminuiu. Com tudo isso, meus pais quase não dormiram, então mandei os 2 irem descansar. Enquanto isso, voltei a observar os zumbis lá embaixo. Depois de um dia inteiro, ainda não dava para entender. De onde eles tiravam energia para sobreviver? Parece que, fora humanos, eles não precisam de mais nada. Os gatos de rua do condomínio não despertavam nenhum interesse neles. Eles também não tinham medo da luz do dia, mas, assim que ouviam qualquer som, avançavam imediatamente, rasgando e mordendo sem parar. Com o bloqueio em larga escala das cidades, não dava para saber quanto tempo isso iria durar. Sem perceber, a noite já tinha caído completamente. Eu estava lendo, tentando passar o tempo, quando ouvi um som estranho. Desliguei a luz de cabeceira, coloquei o livro de lado e prendi a respiração, tentando identificar de onde vinha o som. Os ruídos estranhos continuavam. Lentamente, deitei no chão e encostei o ouvido no piso. Mas o som desapareceu. Algo estava errado. Continuei imóvel, deitada no chão por vários minutos. Além do tic-tac do relógio, o mundo parecia completamente silencioso, como se só eu existisse. Eu estava prestes a ir para o quarto dos meus pais, quando de repente... Me arrastei até a janela. De repente, vindo do quarto de hóspedes do 14º andar, um barulho de vidro se quebrando explodiu no silêncio da madrugada. Era assustador. Uma mulher, com o rosto coberto de líquido, estava sendo pega por um par de mãos enormes. Metade do corpo dela já estava para fora, diretamente para meus olhos. Os braços da mulher brilhavam sob a luz. Só então percebi. Eram pedaços de vidro. De repente, ela arregalou os olhos. Ela me viu. A mulher abriu a boca e fechou rapidamente. Eu não entendo leitura labial, mas entendi perfeitamente o que ela quis dizer. No instante seguinte, ela ficou com sono e o corpo dela relaxou, deitando com força no chão. Os zumbis, famintos há muito tempo, avançaram rapidamente rugindo. Eles jantaram rapidamente como se não houvesse o amanhã. A noite pareceu se rasgar. Algumas pessoas que ainda dormiam foram despertadas pelo impacto. Mas no escuro, todos pareciam ter feito um acordo silencioso. Ninguém acendeu a luz. Fiquei parada, completamente rígida. Meu corpo não me obedecia. Só os dentes batiam sem controle. Nenhum único músculo parecia ser meu. Minhas pernas começaram a tremer, até entrar em cãibra, me apoiando na parede. Deslizei lentamente até me sentar no chão. Nesse momento veio lá de baixo o som de passos esmagando o vidro quebrado. Peguei o celular, com as mãos encharcadas de suor. Ativei a câmera traseira, e pela fresta da cortina,
Observei novamente o quarto do 14º andar. Uma figura apareceu na tela. Era o homem. Metade do corpo dele estava para fora da janela. Ele olhava ao redor, como se estivesse avaliando tudo. Então, seu olhar passou pela direção do meu apartamento. Nossos olhares se encontraram. Pude perceber que ele provavelmente era do prédio 14. Por um momento, achei que ele tinha me visto. Mas então, ele desviou o olhar e começou a observar outras janelas. Um pressentimento ruim tomou conta de mim. Aquele homem não estava interessado em apenas uma casa. Meu pai não sei em que momento acordou e perguntou o que estava acontecendo. Depois de ouvir meu relato, minha mãe perdeu completamente o sono. Eu podia afirmar com certeza. As pessoas já tinham começado a pegar umas às outras, por causa de suprimentos. O clima na nossa família ficou bem pesado. A realidade mais obscura do apocalipse foi escancarada diante de nós. Encarada diante de nós. Não tente subestimar a natureza humana. Essa foi a primeira lição que esse mundo nos deu desde o início do surto zumbi. Sabíamos que não podíamos nos afundar no medo. Pelo contrário, precisávamos estar 100% alertas para lidar com aquele homem lá fora, porque o alvo dele não era apenas uma família. Se ele entrasse no nosso prédio, o 12, todos os moradores estariam em perigo extremo. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Como ele saiu do prédio 14 e chegou até o prédio 12? Havia tantos zumbis lá embaixo. Evitá-los era praticamente impossível. Senti que algo não batia. Voltei ao quarto e peguei minhas anotações dos últimos dias. Foi então que percebi algo importante. Desde o início do surto, ninguém mais tinha saído do condomínio. E isso provavelmente significava: não havia novos infectados circulando internamente. Nosso estacionamento subterrâneo só podia ser acessado por leitura de placa. Veículos especiais tinham autorização específica. Ou seja, se ninguém tinha saído ou entrado recentemente, os zumbis não tinham como acessar o prédio. E se a infecção só se transmitia por contato, então o estacionamento subterrâneo era, naquele momento, o lugar mais seguro de todos. Ou seja, o morador do prédio 14 provavelmente percebeu isso e arriscou a própria vida atravessando o subsolo. Mas tudo isso ainda era apenas uma hipótese. Se qualquer detalhe estivesse errado, toda a minha lógica cairia por terra. Mesmo assim, uma coisa era certa: atravessar o subsolo era extremamente perigoso. Se fosse eu, jamais escolheria esse caminho. Aquele homem era um desesperado, um lunático sem medo do perigo. No final, tomamos uma decisão. Eu voltaria a dormir para recuperar forças. Minha mãe ficaria de vigia. E meu pai reforçaria ainda mais a porta corta-fogo. Já que estávamos juntos, ninguém pisaria na nossa fortaleza. No dia seguinte, tudo aconteceu exatamente como previmos. O homem não se contentou com os suprimentos da família do 1402. Ele começou a vasculhar andar por andar. Era inteligente. Subiu primeiro até o último andar, o 26º, e começou a descer, revistando tudo. Eu sabia que acima do 20º andar não havia moradores. E como esperado, em uma manhã inteira, ele já tinha verificado tudo lá em cima. Achei que ele só chegaria até nós por volta das 16 ou 17 horas. Mas às 14h30, ouvi um som estranho. Ele tinha chegado. Encostei o ouvido na porta de segurança. Ouvi um barulho abafado de arrombamento e a respiração dele, carregada de excitação. De fora, os xingamentos daquele homem duraram cerca de 10 minutos. Eu me afastei da porta por conta própria. Antes do apocalipse, eu já era especialista em discutir online, se não fosse pela situação atual. Aquele cara já estaria tampando os ouvidos e fugindo. Claramente, as ferramentas que ele tinha não eram suficientes para abrir a porta corta-fogo reforçada do nosso andar. E mesmo que conseguisse entrar, ainda teria que enfrentar a porta blindada, de alto nível, que instalamos antes do apocalipse. Olhei pela janela. Os zumbis lá embaixo, atraídos pelo barulho, começavam a se reunir sob o nosso prédio. O homem parecia cansado de xingar. Aos poucos, sua voz foi diminuindo. Enquanto eu observava os zumbis, um pensamento insano começou a surgir. Ele crescia dentro do meu peito, vibrando cada vez mais forte, até explodir. Quem disse que ficar preso dentro de casa significa ser um cordeiro esperando para morrer? Então fui silenciosamente até a cozinha. Aproveitando que minha mãe não estava olhando, peguei a água com sangue das costelas que cozinhamos e despejei dentro de uma garrafa vazia. Com a garrafa cheia, fui até o banheiro e escondi tudo. Quando terminei, o homem lá fora finalmente desistiu. Antes de ir embora, ainda deixou ameaças, dizendo que ia nos fazer pagar. Voltei para a sala, tentando observar pela janela para ver para onde ele tinha ido. Mas no instante seguinte, ele apareceu na varanda do apartamento 1402 e fez um gesto provocador. Na minha mente, voltou a imagem da mulher de ontem, antes de morrer. Ela disse: "Fuja." Mantive a expressão neutra, como se realmente estivesse assustada. Mas atrás das costas, meus punhos se fechavam cada vez mais. Ele ficou ainda mais metido. Apontou 2 dedos para os próprios olhos e depois apontou para mim. Olhei mais uma vez na direção dele. Depois virei as costas e fechei completamente a cortina. Peguei o celular e comecei a mexer nas músicas que já tinha baixado antes. Em seguida, peguei um saco de lixo, abri a janela da sala e dei de cara com o homem do 1402. Ele estava olhando para o nosso apartamento, como se estivesse planejando alguma coisa. Deu um sorriso nojento. Eu também sorri.
Levantei o saco de lixo e joguei na direção dele. Acertou em cheio. Vendo ele furioso, dei um oi bem debochado. Oi. Depois disso, fechei a janela imediatamente e puxei a cortina. Meu objetivo de provocá-lo já tinha sido alcançado. Agora, era hora de fechar a armadilha. Fui até o banheiro e peguei as 2 garrafas de sangue de costela que já tinha preparado. Aproveitando que meus pais ainda estavam ocupados, abri a porta de casa e saí silenciosamente. No momento em que abri a porta, ouvi ele saindo do andar de baixo, batendo a porta com força. Calculei o tempo. Assim que ele abrisse a porta da escada no 14º andar, chamei o elevador imediatamente. O elevador estava vindo do térreo, mas antes mesmo de chegar, o homem já tinha alcançado a porta da escada do nosso andar. Perfeito. Era exatamente o que eu queria. Os zumbis lá embaixo, atraídos pelo barulho, começavam a se reunir sob o nosso prédio. O homem parecia cansado de xingar. Olhei mais uma vez na direção dele, depois virei as costas e fechei completamente a cortina. Peguei o celular e comecei a mexer nas músicas que já tinha baixado antes. Em seguida, peguei um saco de lixo, abri a janela da sala e dei de cara com o homem do 1402. Ele estava olhando para o nosso apartamento, como se estivesse planejando alguma coisa. Deu um sorriso nojento. Eu também sorri. Levantei o saco de lixo e joguei na direção dele. Acertou em cheio. Vendo ele furioso, dei um oi bem debochado. Depois disso, fechei a janela imediatamente e puxei a cortina. Meu objetivo de provocá-lo já tinha sido alcançado. Agora, era hora de fechar a armadilha. Fui até o banheiro e peguei as 2 garrafas de sangue de costela que já tinha preparado. Aproveitando que meus pais ainda estavam ocupados, abri a porta de casa e saí silenciosamente. No momento em que abri a porta, ouvi ele saindo do andar de baixo, batendo a porta com força. Calculei o tempo. Assim que ele abrisse a porta da escada no 14º andar, chamei o elevador imediatamente. O elevador estava vindo do térreo, mas antes mesmo de chegar, o homem já tinha alcançado a porta da escada do nosso andar. Era exatamente o que eu queria. Eu estava preocupada que, ao chamar o elevador, ele pudesse interceptar no 14º andar, mas agora ele estava batendo na nossa porta. O maior problema tinha sido resolvido sozinho. Enquanto os números do elevador subiam, minha adrenalina também disparava. Minhas mãos estavam queimando. Entre os xingamentos dele e os chutes na porta, o elevador finalmente chegou. Segurando as garrafas, avancei com cuidado. Meu coração batia tão forte que meu peito começou a doer. Como eu esperava, a porta do prédio no térreo não mostrava sinais de invasão. Nos últimos dias, eu já tinha observado bem os zumbis lá fora, seus padrões e quantidade. Antes de descer, também tinha conferido. O número só aumentava, não diminuía. Isso confirmava minha hipótese. Os zumbis ainda não tinham conseguido entrar no prédio, e como ninguém tinha saído nesses dias, ninguém tinha trazido a infecção para dentro. Todos sabiam o risco. Ninguém queria ser o primeiro a se arriscar. O homem do prédio 14 usou essas condições a favor dele. E agora, eu também usaria. Os zumbis estavam famintos, desesperados. Bastava alguém sair, e seria imediatamente cercado. Nem teria tempo de falar, seria devorado em segundos. Primeiro, abri a porta corta-fogo da escada no térreo e despejei todo o sangue da garrafa ali dentro. Depois, com a outra garrafa e o celular na mão, segui encostada na parede em direção à porta do prédio. Os xingamentos e batidas do homem ainda vinham de longe. Os zumbis lá fora ainda não tinham chegado totalmente à entrada, mas já estavam perto. Coloquei a garrafa aberta no chão e, com cuidado, girei a fechadura. O som do destravar da porta ecoou de forma assustadora no silêncio do condomínio. Alguns zumbis viraram a cabeça e começaram a se mover lentamente na minha direção. Respirei fundo, empurrei a porta, abrindo uma pequena fresta. O rangido atraiu completamente os zumbis. Eles começaram a rosnar, agitados. O suor apareceu na ponta do meu nariz. Derramei o sangue de costela bem no meio da abertura da porta. Então peguei o celular e, antes que mais zumbis se aproximassem, dei play na música que já tinha deixado pronta. Era uma gravação do Réveillon que eu fiz. Pernas, para que te quero? Com a música festiva ecoando, os zumbis foram atraídos tanto pelo cheiro de sangue de costela quanto pelo som. Eles começaram a se empurrar desesperadamente para entrar pela fresta. Minhas mãos tremiam sem controle. Passei o cartão no elevador, direto para o 16º andar. No momento em que a porta fechou, inúmeros zumbis rugiram correndo na minha direção. Em meio ao pânico extremo, o elevador finalmente chegou ao 16º andar, e então me enfiei em casa. Pouco depois, gritos agonizantes ecoaram por todo o prédio. Minha mãe rapidamente percebeu o que eu tinha feito. Meu pai, pela primeira vez na minha frente, ficou com os olhos marejados. Ele não conseguia entender de onde eu tirei coragem para descer sozinha até o 1º andar, encarar de frente os zumbis e aquele homem perturbado. E menos ainda conseguia entender por que fui eu a fazer algo tão perigoso, e não ele. Ele não me culpou pelo meu comportamento de risco, muito menos condenou minha atitude perigosa por causa daquele homem perturbado lá embaixo. Ele apenas ficou em silêncio depois de ouvir o meu plano. Mas o seu silêncio me deixou mais triste do que uma repreensão. Nesse momento, minha mãe perguntou se o que eu havia acabado de fazer hoje foi realmente tão infalível assim. Claro que sim,
Eu não sou burra. Como brincaria com a minha própria vida? Com a minha mãe me encarando daquele jeito, comecei a sentir um frio na barriga. Na verdade, eu sabia que o plano tinha muitas falhas. Se os zumbis tivessem me pegado antes de eu entrar no elevador, ou se o homem lá fora tivesse voltado para o 14º andar e visto os números do elevador mudando, agora eu estaria em uma estampa de camisa. Meu plano tinha alta recompensa, mas também um alto risco. Por isso nunca tive a intenção de envolvê-los. Minha mãe de repente disse: de agora em diante, se tiver algum plano, você precisa contar para a mamãe. Sua mãe é o seu porto seguro mais forte. E foi assim que nossa família de 3 pessoas sobreviveu neste mundo pós-apocalíptico. Só não sabemos quando esse vírus vai acabar.